tudo bem? Juntos mais uma vez, hein? Podcast Palavra Afiada. Que bom ter vocês aqui em nossa companhia. Que bom que você já assistiu o primeiro episódio, o segundo episódio e o primeiro e o segundo te trouxeram até o terceiro, que com certeza será de muito proveito para todos nós. Eu estou com uma expectativa muito gostosa no coração, porque creio que esse podcast de hoje será esclarecedor. Então, desde agora, eu já te peço, prepara aí papel, caneta, mas sobretudo a sua mente e o seu coração, porque nós temos muita coisa importante, relevante e fundamental para debater sobre essa mesa aqui hoje. Na verdade, a gente vai mergulhar a fundo aqui nas Escrituras Sagradas, porque o tema é um tema muito antigo e muito atual ao mesmo tempo. O tema de hoje é idolatria. Estou aqui com os meus convidados, com os nossos debatedores, que na verdade não são simplesmente debatedores, são pessoas que são comentaristas bíblicos, pessoas que com certeza têm muito conhecimento aqui das Escrituras Sagradas e vão nos ajudar a tirar aqui muitas dúvidas hoje. Do meu lado, ela, como sempre ela. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor ainda agora, tendo a oportunidade de entrar aí no seu ambiente, na sua casa, no seu dia a dia, para edificar a tua vida através da palavra de Deus. Certamente será muito edificante para a tua fé. E hoje a gente conta com um convidado ilustre. Ele está aqui na minha frente com a sua camisa bonita. Não vou perder tempo não. Sua camisa bonita, quadriculada. Ele veio com uma camisa quadriculada. Tá vendo? Tá vendo como você vai contar? Eu vesti uma camisa quadriculada antes de vir para cá. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você não vai com a camisa quadriculada. Aí o nosso convidado, ele também. e sua camisa Seriam quadriculada. 2 de quadriculados aí, ia ser demais, Ia né? ser demais, Ia ser demais. Pastor Vitor, bem-vindo. Gente, que prazer estar aqui, que prazer, que honra receber esse convite, poder também, compartilhar de um assunto tão delicado e ao mesmo tempo um assunto tão importante, um assunto tão relevante, não só no nosso tempo, mas que sempre foi e vai continuar sendo, porque é um assunto que traz às pessoas muitos bloqueios e um afastamento da presença de Deus, e isso realmente precisa mudar, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Falando sobre a camisa, lá em casa foi o contrário, né? Eu não viria com a quadriculada, mas a minha esposa falou, é essa. Então foi. Será que elas se falaram então antes do podcast? Aí a daqui ficou sabendo que você viria com a quadriculada? Amizade é isso, né? Amizade é isso. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá que hoje o assunto vai render. Em um período em que a gente vê uma explosão aí de comentários, de lives, pessoas inclinadas a outras religiões, pessoas que hoje não escondem mais a sua atitude de idolatria e parece que está normalizando aquilo que nunca foi normal, porque a palavra de Deus ela não sofre alterações, o tempo passa, mas a palavra de Deus ela é imutável, bem como a sua vontade, até porque a vontade de Deus ela é declarada através de sua palavra. Deus se faz conhecer a cada um de nós através da sua santa palavra. E falar de idolatria não é, vocês vão ver, sabe? Vocês estão aí, não coloque um bloqueio no coração se você não é de uma religião evangélica, por favor. Não coloque um bloqueio no seu coração achando que a gente vai aqui mirar em religiões. Não se trata disso. Não se trata disso, até porque a gente, ao longo aqui desse episódio, você vai ver que a gente vai falar de idolatria em muitas vertentes, não só uma raiz que vem de uma religião que com certeza alguém já deve estar imaginando qual seja, mas a gente vai falar de idolatria em muitas vertentes. Eu quero começar lendo um texto que está em Êxodo, capítulo 20, eu colocá-lo sobre a mesa aqui para a gente começar a falar sobre ele. Êxodo, capítulo 20, no versículo 4 e 5, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas,
nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos lá. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Durante muito tempo da minha vida, minha esposa está aqui do meu lado, ela também, inclusive. Pastor Vitor, durante muito tempo de nossa vida, nós nos curvamos diante de algumas imagens. Eu costumava dizer que eu era devoto de uma certa imagem, vamos dizer assim. E me curvava diante dela e beijava os pés dela. E acendia a vela aos pés dela. E talvez muitas pessoas agora podem estar pensando assim, mas vai tratar de religião? Não, nós vamos tratar de idolatria. Pastora, alguém que se coloca diante de uma imagem, que se prostra diante de uma imagem de escultura, que acende vela aos pés de uma imagem de escultura. Isso não seria puramente idolatria? Ou será que é como muitos dizem por aí? Não, eu tenho a imagem assim como você tem uma foto de um familiar seu que se foi. É só uma lembrança. Bom, eu nunca me dobrei diante de uma foto de um familiar, Uhum. mas já me dobrei diante de uma imagem de escultura que eu chamava de Aparecida. Uhum. Me fala um pouquinho sobre isso. Pois é, contra os fatos, né, não tem argumento, mas a gente vê, vamos colocar na mesa, né, a palavra certa. A gente vê, de verdade, principalmente os católicos, né, de onde a gente veio. Ok, não é sobre religião, mas É é inevitável focar no inevitável assunto. não falar, né? Eu creio que tem muita gente aí vendo esse podcast querendo, à luz da Bíblia, entender, né? Até mesmo para se respaldar em uma mesa familiar, não para brigar, não para, né, constranger ninguém, mas para ser claro diante da Bíblia do que a Bíblia diz. Né? Então, por muito tempo, como você disse, né, nós fomos católicos e eu um pouco ainda mais, de uma forma mais E intensa. deixando bem claro para aqueles que, né, querem anotar tudo e estudar a fundo também, isso que nós vamos compartilhar aqui, quando ela diz católico, e eu também falei aqui, é católico apostólico romano. Sim. Católico apostólico romano. Inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi Pedro. Mas então a igreja não pode ser romana. Porque se foi Pedro que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, aí já tem uma contradição, porque a igreja foi fundada em Atos, no capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, Pedro estava em Roma. Uhum. Pedro estava em Jerusalém. Então a igreja não foi fundada em Roma. A igreja foi fundada em Jerusalém. Pedro morre em Roma, mas a igreja é fundada em Jerusalém. Só aí já há um problema. Um problema. Que quando eu fui estudar a fundo as escrituras e até mesmo a documentação da Igreja Católica, eu descobri que eu não podia ser mais católico apostólico romano por conta de muitas incoerências. Mas continue, vai lá. Sim, sim. Voltando ao texto inicial, né? O Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, né? Que está bem claro para a gente: não te encurvarás, né? Nem servirás a nenhuma imagem de escultura. E quando a gente volta à fala, né, principalmente de alguns católicos que estão agora em evidência, a fala é exatamente contrária. Eles querem dizer que eles não adoram, não há esse encurvar, quando na verdade a gente sabe que há. Há uma petição, a imagem que precisa interceder, né, a Deus, quando na verdade não há né, essa importância. Eles querem dizer isso e querem dizer que eles só têm uma grande consideração à imagem
né, devido a quem ele foi ou quem ela foi um dia e tal. Então essa é a grande fala, principalmente no catolicismo, no catecismo, né, aonde a gente aprende isso aí. Existe uma grande diferença, né, daquela questão do venerar, né, e adorar. Eles dizem que eles veneram, não adoram. E venerar é ter uma grande consideração por tal e não adorar. O que não é o que a gente vê, né, em atitudes. Então, voltando para uma realidade, a Bíblia do católico e a Bíblia, nossa Bíblia, né, ela tem algumas diferenças, tem alguns textos, alguns livros, né, dentro que da nossa não tem, mas esse texto aqui de Êxodo tá lá do mesmo jeito que tá no nosso. Exatamente. Exato. Não só Êxodo, mas outros, por exemplo, eu posso citar aqui 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim, ó, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Isso aí. Então, são textos claros que a Bíblia Católica também tem essa base e que não foram mudados. A Bíblia do católico, nesse texto aqui, não foi alterada. Então, o católico não mudou a Bíblia. Só que a gente sabe que eles têm a autoridade papal. E se o Papa decreta alguma coisa como verdade, como, por exemplo, que se algum dia eles têm que comer peixe, se algum dia todo mundo tem que não comer carne, todo mundo vai seguir o que está dizendo. Por muitas vezes você vai à missa e por muito tempo, hoje não, por muito tempo, né, vinha de Roma o que era escrito e doutrinado para que nas liturgias fosse falado. Então, nunca houve uma mensagem, um esboço, uma pregação baseada na Bíblia, mas baseado naquilo que vinha de Roma. Exatamente. E num sistema papal. E isso também é idolatria. Exatamente. Porque eles idolatram a própria tradição deles. Porque existem coisas, por exemplo, pastor Vitor, pastor Damiana, que não estão na Bíblia em lugar nenhum. Por exemplo, a Assunção de Maria. É uma tradição católica, não tem respaldo bíblico. Purgatório é uma tradição católica, não existe purgatório na Bíblia. E veneração de imagens, não existe isso na Bíblia. Então isso é tradição católica. Então eles idolatram a própria tradição católica. Aí tem um texto em Marcos 7, 8 que diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. Então eles pegam aquilo que é tradição deles, eles implantam na mente, no coração das pessoas, como se aquilo fosse correto, idolatrando inclusive a própria tradição. Pastor Vitor, vamos passar para o senhor agora. O que o senhor acha aí dessa questão das imagens que é ensinado, eu não posso dizer o contrário, que é ensinado, que é incentivado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Então, vamos lá. No meu caso é um pouco diferente porque eu não tive um crescimento dentro da Igreja Católica, mas toda a minha família é parte. Toda a minha família foi um tanto quanto praticante e eu nunca tive esse contato direto, mas crescer em um berço que te dá essas direções até de forma indireta, né? Acontece de você ficar sabendo. Por exemplo, na minha casa tinha um quadro com a imagem, né? Com uma imagem, e aquele quadro ali eu cresci vendo, né? E cresci aprendendo, melhor dizendo, que aquela era a imagem de Jesus, por exemplo. Então ali havia um quadro. Então, na minha cabeça, enquanto criança, olhando para aquele quadro, eu olhava para aquele quadro e entendia, Deus é isso daqui. Sim. Quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu me lembro que a minha mãe foi para o hospital, por exemplo, ter a minha irmã, e eu me dobrei diante daquele quadro. Sim.
Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo, mas ali eu acabei fazendo simplesmente algo que eu percebia, Sim. que simplesmente foi um segmento que veio de berço. Então, dentro de toda essa questão da idolatria, existe essa questão de muitas pessoas, como a pastora falou, né, terem como defesa a coisa do não, eu não estou fazendo isso por idolatria, mas que na prática acaba sendo. Porque aquilo acaba muitas vezes tomando um lugar que não pode tomar, que é o lugar de Deus. Exatamente. Eu acho que o grande ponto da idolatria está nisso, em você ter algo na sua vida que toma o lugar de Deus, que toma o lugar que o próprio Deus disse que só pertence a Ele, que só pertence ao Senhor. E as pessoas querem usar como defesa essas coisas do não é bem assim, eu não estou adorando, eu não estou idolatrando. Elas usam isso como defesa pelo não querer largar. Sim. Muitas vezes não é simplesmente o fato do não saber, mas o não querer largar. E quando vem o confronto, elas até se sentem ofendidas. Por exemplo, pessoas que nos acompanham nesse podcast e que não professam a mesma fé que nós ainda. E podem estar talvez se sentindo ofendidas. Puxa, mas eles falaram que não ia falar de religião e acaba se sentindo acuado naquilo que está ouvindo. É porque talvez já exista um bloqueio do lado de dentro para não mudar. Até porque se resolver mudar, talvez venha de dentro da própria casa uma palavra que não vai ser boa, venha de dentro da própria casa uma palavra que vai ferir. Então acaba, né, se deixando levar e permanecendo dentro da prática. E permanecer dentro da prática, a gente Pecado, sabe, né, que é pecado e não tem como fugir disso. Mesmo se alguém não soubesse que estava praticando a idolatria, isso não iria isentar a pessoa. Pelo seguinte, se eu colocar agora, escondido de vocês dois, veneno dentro dessa caneca e vocês beberem, vocês não sabem que tem veneno aqui, mas o fato de vocês não saberem que aqui dentro há o veneno não vai livrar vocês da morte. Né? Então, não saber que é idolatria não vai me livrar da consequência da idolatria. Porque a Bíblia está aí, o manual da nossa vida é a palavra de Deus. E um dos argumentos dos queridos, né, católicos, e eu venho de lá, eu posso falar porque eu venho de lá, um dos argumentos é que eles fazem uma distinção. Na teologia católica, existe uma distinção de adoração e veneração. E eles distinguem isso em 3 pontos. Sim. Eles falam sobre a latria. Latria é adoração exclusiva a Deus. Eles falam sobre isso. Adoração devida somente a Deus. Eles falam sobre a dulia. Dulia, eles chamam isso de veneração aos santos. Mas que, na verdade, é idolatria. Sim. Mas eles chamam de veneração aos santos. E uma gota a mais ainda, eles tratam também dentro da teologia católica a hiperdulia. E o que é a hiperdulia? É uma veneração especial a Maria. Tanto que eles se relacionam com a figura de Maria de uma forma ainda mais intensa e profunda daquela que eles se relacionam com outros ditos santos, né? João, Paulo, Pedro, Timóteo. Então, essa distinção dentro da teologia católica, latria, dulia e hiperdulia. Só que não adianta a gente procurar uma explicação bonitinha para justificar aquilo que está totalmente contrário. Porque essa distinção ela é totalmente artificial e não encontramos nenhum respaldo bíblico para isso. Quando a gente abre a Bíblia, não há esse tipo de separação na Bíblia. Não. Idolatria é idolatria. Não tem essa de dizer que a veneração é a idolatria. Eles dizem que o fato de se dobrar diante de uma imagem, acender uma vela aos pés de uma imagem, não é um ato sacrificial. E idolatria ou adoração na Bíblia, eles dizem que a adoração na Bíblia é sempre acompanhada de sacrifício. Se não tiver sacrifício, não tem adoração. Mas não é isso que a gente vê, por exemplo, Pedro fazendo.
que se lançam aos pés de Pedro não estão sacrificando nada. Não levaram um animal para imolar aos pés de Pedro. Mas Pedro vai dizer assim, opa, levanta, porque eu sou um homem igual a você. Então, aquilo que eles chamariam de veneração a Pedro, Pedro rejeita e diz, eu não quero ser adorado por você, porque eu sou homem igual a você. Então, Pedro ali estava vivo e pôde falar isso. Aí hoje, esse mesmo Pedro, que não está mais entre nós, não pode se defender disso. Aquilo que fazem na direção supostamente dele, não pode ter defesa dele, porque Pedro está morto. Pedro está com o Senhor. Pedro não está mais aqui na terra. Porque se ele estivesse, ele diria, para, não me carregue em procissão, faz isso não acende vela aos meus pés, não beije os meus pés, não peça nada a mim, peça a Deus. Deus Concorda? não se revela com nenhuma forma, né? Exatamente. Em momento nenhum, Deus se revela, né, em alguma forma. Eu gostei dessa fala sua, porque isso me fez lembrar, inclusive, de um outro argumento deles, que é a arca. Sim. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem uma tampa, que é o propiciatório. Sobre Os essa anjos. tampa, Deus mandou colocar os 2 querubins, um de um lado e o outro do outro. Aí Deus vai dizer o seguinte, olha, de sobre o propiciatório, eu vou falar com você, Moisés. Só que de sobre o propiciatório, em qual espaço? No espaço vazio, entre o querubim e o outro. Perceba, mentalize agora, você que está conosco em casa, a arca, a tampa da arca. Tem um querubim de um lado, um querubim do outro, os 2 virados para o meio, para um espaço vazio. E é daquele espaço vazio que Deus falava com Moisés. Os 2 querubins não estão falando, não estão sendo adorados. Os 2 querubins não estão sendo venerados. Os 2 querubins nem para frente estão virados. Eles estão virados um para o outro. Na verdade, eles estão virados para aquele espaço que representa o lugar onde Deus vai se manifestar. E no intuito, né, de uma forma ilustrativa. 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 Ilustrativo é totalmente diferente. Por exemplo, se nós temos Bíblias ilustradas. Não significa que você vai adorar uma ilustração. Então, tem a imagem, sim, uma forma de ilustração, né? Então, eu volto a repetir. Deus 1 não Samuel 4, 2 Samuel 6, Salmo 80, Salmo 99, Isaías 37, todos falam que Deus habita entre os querubins. Só para sustentar o que você acabou de dizer, uma coisa ilustrativa. Todos esses textos vão dizer que Deus habita entre os querubins. Então, por isso que os querubins estão na arca. Nem foi combinado, né? Continua. Então Deus não se manifestou com forma nenhuma. E isso dá, assim, um monte de explicação para muita coisa que a gente já conhece na Bíblia, né? Fere imagem, ou seja, o fato de Deus não se apresentar com nenhuma forma significa que imagem vai ferir o meu relacionamento com Deus. Aonde a base do meu relacionamento com Deus é a fé. A própria palavra diz que o justo viverá pela fé, né? E a fé é a convicção daquilo que não se vê. Então, como que eu vou ter uma relação de fé, né? Se eu vou precisar ver e tocar em alguma coisa. Porque o ser humano é muito assim. Existem pessoas que se prendem a um tradicionalismo pela necessidade de ver e tocar em alguma coisa. Isso é totalmente contrário do que a palavra de Deus, do que Deus é e do que Deus nos ensina do que Ele é. E adoração é adoração. Não tem essa de veneração. Não existe isso. Eu vou provar com mais um texto. Por favor, deixe seu coração aberto. O próprio Jesus, no deserto, sendo tentado por Satanás, Satanás diz a Jesus para se prostrar aos pés dele. Presta atenção. Satanás diz a Jesus para se prostrar aos pés dele. Ele não diz para Jesus apresentar um sacrifício, porque na cabeça, né, dentro da doutrina católica, adorar é prestar um sacrifício. Mas Satanás não mandou Jesus apresentar um sacrifício. Ele só disse assim, ó, se proste aos meus pés. Mas olha como que Jesus respondeu. Vai-te, Satanás. Lucas 4. Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus
e a ele somente servirás. Então, se Jesus estivesse se prostrando diante de Satanás, ele estaria não venerando, mas ele estaria adorando a Satanás. É por isso que ele diz, eu não posso te adorar, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Pastor Vitor, quer dizer então que você nunca acendeu uma vela para imagem nenhuma? Ô, glória, aleluia. Não, nunca tive essa prática, não. Que bênção, Nunca hein? tive essa prática. Já testemunhei, né? Coisa linda, Já né? testemunhei Que bênção, que algumas privilégio. cenas, né? Já vi pessoas fazendo, já vi pessoas, né, seguindo imagens. Já estive presente, mas nunca tive essa prática, né? Nunca tive essa coisa do se envolver. Até porque, né, no período de adolescência, quando eu era convidado para a questão igreja, eu logo bloqueava e falava, não quero saber de igreja, né? Como muitos jovens fazem. Mas até conhecer a Deus, e eu acho que é sobre isso, até conhecer a Deus, eu não tinha me envolvido, eu não tinha, né, eu não sabia nada sobre isso, mas a partir do momento que eu comecei a conhecer a Deus, eu descobri que era o próprio Deus que combatia isso. Sim. Porque às vezes pode ser que pessoas estejam ouvindo esse podcast aqui junto com a gente e pode pensar, puxa vida, mas será que é o apóstolo que está combatendo isso? É a pastora? É o pastor Vitor? Eles estão indo contra a idolatria? Não, é o próprio Deus. Êxodo 32, por exemplo, vai mostrar a revolta de Deus quando o povo faz o bezerro de ouro. Moisés está no alto do monte se relacionando com Deus, numa intimidade com Deus, recebendo de Deus o que o povo precisava, o que nós precisávamos, as direções que nós precisávamos, e na cabeça das pessoas que ficaram, Moisés está demorando muito. E por demorar muito, eles vão pegar aquilo que Deus deu, transformar a bênção em maldição e fazer um bezerro de ouro. E ali Deus vai falar então com Moisés, Moisés, desce, e ali revela claramente que essa revolta contra a idolatria vem do próprio Deus. Isso Então, revela a necessidade do povo, né, pastor? também, o povo precisa sempre ter, parece, algo para se escorar. Ali mostra, esse era um próximo ponto que eu anotei aqui, que o povo ele vai revelar durante a história a necessidade que ele tem de estar sempre se escorando em alguém. E aí entra um outro ponto da idolatria que não está ligado somente a imagens, a esculturas, mas também a pessoas. Também em situações que pessoas se tornam ídolos, até mesmo dentro da própria casa, né? Então são diversos pontos, né, que nós podemos falar aqui hoje relacionado à idolatria. Mas eu queria deixar aqui enfatizado que não é uma revolta, não é um combate nosso, mas é o próprio Deus que combate toda a questão da idolatria. E aí está a importância de um assunto como esse, para mostrar para aqueles que ainda não mergulharam nas Escrituras a necessidade de fazer tal. Mostrar também para os novos convertidos, né? Isso. Aqueles que estão no começo de uma caminhada, porque com certeza eles serão muito confrontados. Né? Eles serão questionados pela família, porque a nossa região ela tem uma tradição muito forte. Né? Se a gente analisar aqui, nós estamos em Campos dos Goytacazes, se a gente analisar aqui Campos dos Goytacazes, São João da Barra, essa tradição religiosa é muito forte. Então, quando alguém sai de dentro dessa tradição, é como vocês já falaram aqui, acaba sofrendo aí, né? Uma perseguição, entre aspas, da própria família, que acha que a pessoa está indo contra a família, está indo contra tudo aquilo que foi ensinado, contra o que os avós ensinaram, mas na verdade a pessoa só decidiu seguir a palavra de Deus. Quando a gente olha para o ministério do apóstolo Paulo, a gente vê por várias vezes ele se irando com muitas situações, né? Eu me sinto muito irada quando eu vejo principalmente alguém regressando, sabe? Voltando. E isso existe, isso é uma realidade. No nosso dia a dia, na nossa geração, é uma realidade. Não dá para entender alguém, né, que já foi para um caminho protestante voltar a adorar imagens, né, sabendo e conhecendo, ouvindo alguma coisa. Porque no mínimo que a gente conhece, já dá para entender e viver e ter uma decisão, uma escolha de adorar ao único Deus, que é o nosso Deus verdadeiro e que é o único que pode falar conosco. Então, eu não acredito que em um culto, seja ele qual for,
né? E como for, eu não acredito que você, com o coração quebrantado, ali no seu primeiro amor, conhecendo esse caminho, Deus não te toque de alguma forma, Deus não Exatamente. fale com você, nem que seja em meus louvores. Não sei como é que foi esse culto, não sei se teve palavra ou não no culto, mas pelo menos no meio dos louvores, Deus vai tocar, né? Deus vai mexer com você. Então, é inadmissível. Eu, particularmente falando, como Damiana, nem como pastora, eu fico irada, assim, preocupada com esses que regressam. E, né, e eu O acho que a próprio gente pode Jesus, falar sobre a isso. gente precisa falar sobre isso. O próprio Jesus falou em Sim, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade precisa ser anunciada para que ela seja conhecida, né? sim. Um dos pontos mais delicados nessa questão católico, apostólico, romano e evangélico é a questão de Maria, né? A questão de Maria, porque Hum. eu reconheço também que muitos evangélicos não sabem lidar com essa questão. Isso aí, deixa eu falar um pouquinho aqui desse lado. Muitos evangélicos, religiosos demais, tomados também por tradições religiosas, não sabem muito bem lidar com isso. E muitas das vezes lidam com isso até de forma muito desrespeitosa. Uhum. Sim. Desrespeitosa. E eu quero deixar bem claro para você que está aí do outro lado, nós não estamos aqui para te afrontar, seja você de qual religião for, matriz africana, católico, apostólico, romano, e vou dizer mais, luterano. Por quê? Porque os católicos, por exemplo, eles se revoltam muitas vezes contra os evangélicos, trazendo a figura de Lutero. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, eu não sou luterano. E vou dizer mais, hein? Até a igreja luterana de hoje em dia já discorda de alguns pontos estabelecidos por Lutero lá atrás. Quero deixar bem claro isso. Quero deixar bem claro para você que a minha fé, pelo menos a nossa fé aqui, não está estabelecida em Lutero. A nossa fé está estabelecida na palavra, na Bíblia, na Escritura Sagrada, e não nos pensamentos luteranos. Vou deixar bem claro isso aqui. Então, falando, já que eu falei do meu lado, e reconheço que muitos evangélicos, tem muito evangélico que é idólatra. Você pode ter certeza disso, sabe? Tem muito evangélico idólatra. Tem A muito gente vai chegar evangélico lá. que induz a idolatria, né? São homens que se colocam em uma posição que parece que são semideuses. Né? Sim. Vem aqui que eu resolvo o seu problema, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu posso. Não, não é nada, não pode nada. Não. Então, sai para lá com esse tipo de situação. Então, eu reconheço que tem muitos evangélicos idólatras. E eu quero dizer, amor, eu quero dizer que eu, por exemplo, eu aprendi muito na Igreja Católica. Eu também. Eu aprendi muito na Igreja Eu Católica. também. O que eu estou falando aqui é em relação à idolatria. Não é o que alguém escolheu, é a idolatria. Mas eu aprendi muito, por exemplo, a minha formação, né, em relação à personalidade, principalmente a temor, eu tenho a plena convicção que vem do catolicismo. Por exemplo, eu tenho alguns pontos aqui para colocar que pode ser polêmico para alguém, mas para mim não é. Eu nunca tive liberdade, autorização, nunca me senti bem de passar, por exemplo, em frente ao altar, né? Passar assim, como é que fala? Reto, né? Passar Na frente, direto. passar direto no altar, né? Sem antes ter um sinal de reverência. Sim. Assim como muitas pessoas também não passam em frente da igreja sem um sinal de reverência. O que é isso? Reverência. Reverência. Então, eu aprendi assim, eu nunca cheguei. Isso é diferente de ser católico e dizer eu sou católico. Tem muita gente que fala que é católico e não vai a lugar nenhum. Eu nunca cheguei numa igreja católica sem antes ir para o ambiente da sacristia. Então, muita coisa em relação à roupa também. Existem católicos que se vestem melhor, moças católicas que se vestem muito mais prudentes do que moças evangélicas. A verdade é essa. Isso aí. Então, em relação à reverência, tudo que eu sou hoje foi formada dentro da Igreja Católica. Porém, quando essa questão de idolatria, né, houve uma clareza bíblica, não
poderia continuar, né, praticando da mesma forma. Aquele que mergulha para conhecer a palavra de Deus, para ler a Escritura Sagrada, com o coração aberto, ele não consegue mais se dedicar às práticas de idolatria. Sim, não consegue. sim. Ele é confrontado pela palavra, gente. Ele é tratado no seu coração pela palavra. E o Espírito Santo vai trazendo essa clareza para dentro de nós. Por exemplo, essa questão de Maria, que é muito... é tratada de forma muito errada em muitos lugares. Maria é uma figura honrada. Como que eu vou dizer o contrário? Se o próprio Deus falou que é. Agora, em nenhum lugar da Bíblia atribui a Maria papel de mediadora ou de objeto de culto. Não há nenhuma escritura sagrada que dê a Maria o direito de ser objeto de culto. Só que as pessoas cultuam a Maria, se prostram, reverenciam, idolatram. Grande mulher, né? Grande mulher. Mas perceba o que está escrito em Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele, Jesus, disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais um texto ainda em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 em diante, diz assim: Disse então Maria, presta atenção, por favor, disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Olha o que Maria está dizendo. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você consegue entender aqui que Maria reconhece ao Senhor como Salvador? Maria não é salvadora. Maria não é salvadora. Maria foi alguém que precisou do Salvador. E ela segue dizendo, ela diz, porque atentou na baixeza de sua serva. Olha o que ela está dizendo. Porque ele atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. Mas ela não está se colocando na posição de objeto de culto. E ela segue, eu termino aqui, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Olha o que Maria está dizendo, gente. Já que vocês respeitam tanto a figura de Maria, eu também respeito a pessoa que Maria foi. Olha o que a própria Maria está dizendo. Santo é o seu nome. O seu nome. O meu não. Maria não está dizendo o meu nome é santo. Maria não está se colocando na posição de ser cultuada ou de ser adorada. Nenhuma escritura, em nenhum lugar na Bíblia, Maria recebe autorização para ser objeto de culto. Cultuar a Maria é idolatria. Idolatria. Por mais que esse emocionalismo, a figura materna, a figura de mãe, Maria não é nossa mãe. Maria, em nenhum lugar, Maria é nossa mãe. Alguém pode dizer agora, mas Jesus na cruz olhou para Maria e olhou para João aos pés da cruz e disse, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Jesus estava cuidando de Maria. Porque a pessoa era crucificada com a madeira que era arrancada da sua própria casa. Maria não tinha nem para onde voltar. Quando Jesus coloca Maria com João e João com Maria, não é representando a humanidade, não. É Jesus querendo honrar Maria, cuidando dela, e não a colocando na posição de mãe da humanidade. Maria não é mãe de Deus. Não. Maria não é a mãe de Deus. Não é. Deus não tem pai nem mãe. Deus não pode ter pai. Deus não pode ter sido criado por ninguém. Quando você lê
a revelação profética acerca da vinda de Jesus, a Bíblia diz assim: um filho nos nasceu. Um filho nos nasceu. Presta atenção. O lado humano de Jesus nasce de Maria, por obra do Espírito Santo. Mas o lado divino de Jesus não pode ter nascido. Deus não nasce. Deus é autoexistente. Deus sempre existiu. Há uma dificuldade das pessoas reconhecerem isso, porque não é difícil de entender isso. É muito fácil entender isso. Só é mais complicado reconhecer. Porque quando eu reconhecer isso, logo eu tive que reconhecer que a minha prática durante muitos anos foi errada. E a gente não quer reconhecer que errou, né? Uhum. A gente não quer dar o braço a torcer e dizer: eu estava errado. Maria foi uma grande mulher, bem-aventurada, mas não pode ser objeto de culto. Eu acho que para fechar essa questão de idolatria nesse sentido, né? Tem um texto em Apocalipse, capítulo 9, que fala sobre aqueles que não se arrependeram. E essa é uma verdade, né? Fazemos o que precisamos fazer, né? Que é falar sobre, mas existe uma realidade que é aqueles que não querem se arrepender. Então, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, vai dizer assim: o restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. É incrível. Sim. É incrível. Perder a oportunidade de ouvir e reconhecer não é de hoje. O texto que o apóstolo, por exemplo, citou lá em João 8, quando Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem ouve aquilo se sente ofendido. Quem ouve o que Jesus está dizendo, eles se sentem ofendidos, mas nós somos filhos de Abraão. Como assim? Como assim falar algo desse tipo para nós? E o se sentir ofendido e deixar o coração ser tomado por isso, tira das pessoas a possibilidade da mudança. Tira das pessoas a possibilidade de entrar em um novo tempo em suas vidas. Como eu disse na minha juventude, uma das coisas que fez com que eu realmente inclinasse a minha vida a Deus e assim pudesse viver todas as promessas que Deus tinha, não só para mim, mas para minha casa. Algo que alcançou minha esposa, meus filhos, que alcançou a minha parentela, os meus pais, pessoas que foram alcançadas dessa maneira por Deus. Tudo partiu de ouvir a verdade e não se sentir ofendido por ela, mas se curvar a essa verdade e decidir mudar. A bandeira que nós estamos levantando aqui, eu acho que é justamente essa bandeira. Não é que a gente está se colocando como inimigo das pessoas ou combatendo as pessoas de forma alguma. Nós estamos sim levantando a bandeira e colocando aqui que nós não concordamos com as práticas. Nós não concordamos com a prática da idolatria em nenhum ponto, em nenhuma vertente. E se as pessoas abrirem o coração para uma verdade apresentada, se curvando a essa verdade, certamente o propósito de Deus vai se cumprir. E olha, não adianta ir para a internet, investir milhões em lives, sabe, com estúdio bonito, reunir milhares de pessoas em estádios, falar de forma mansa, suave, agradável, de modo que toque as emoções das pessoas, mas levar essas pessoas à prática da idolatria. Continua sendo errado do mesmo jeito. Uau. Não é porque muita gente está fazendo que o errado vira certo. O errado não vira certo porque mais pessoas estão fazendo errado. Eu acho que, sobretudo, né, independente de ser nessa vertente aí ou de qualquer outra forma de idolatrar, existe uma pergunta que precisa estar dentro da gente, né, dentro de todo o povo. Quando que coisas boas podem se tornar um ídolo? Porque coisas boas podem se tornar um ídolo. Exatamente. Bom se tocar nesse assunto. Vamos falar então da serpente? Serpente Bora. de bronze? Bora. Eu tô com o texto aqui na minha frente, olha, não é coincidência isso não.
Né? Não, é porque a gente é um, é. Olha aí. Porque é o argumento de muitos. Mas o próprio Deus mandou levantar uma serpente de bronze no deserto e tal, tal. Mas Deus não mandou adorar a serpente de bronze, não, é? Eu vou ler o texto. Vou ler o texto como ele é, em qualquer Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de bronze e vivia. Aí alguém usa esse texto como argumento para dizer, mas o próprio Deus mandou fazer uma imagem e mandou as pessoas olharem para a imagem e elas seriam curadas. Bom, primeiro eu quero falar sobre a questão da autoridade. Deus ele tem autoridade para mandar fazer. O padre não. Uhum. O Papa não. Quem tem autoridade para mandar fazer, apenas Deus. E segundo ponto, se a serpente de bronze, pastor Vitor, é o argumento deles, então a gente vai ter que quebrar tudo. Por que quebrar tudo? Porque lá em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, quando Ezequias assume o trono, olha o que diz o texto. E tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Deixa eu te dizer o que aconteceu com a serpente de bronze. Quando Deus mandou fazer a serpente de bronze, Deus não mandou ninguém adorar a serpente de bronze. Mas olha o que aconteceu com o passar do tempo. As pessoas começaram, pastor Vitor, a adorar a serpente de bronze. As pessoas começaram a acender incenso para a serpente de bronze. Então, presta atenção. Acender incenso, pastor Vitor e pastora, para a serpente de bronze equivale a acender vela para as imagens dos santos. Uhum. Se prostrar diante da serpente de bronze se equivale a se prostrar diante das imagens de esculturas da Igreja Católica. Dar nome, porque eles deram um nome à serpente de bronze, olha isso. Eles deram um nome. Acenderam incenso e lhe chamavam de Neustã, deram um nome para a serpente. Dar nome à serpente de bronze é transformar a serpente de bronze em um ídolo. Quando o povo transformou a serpente de bronze em um ídolo, o que Deus fez? Deus mandou destruir a serpente de bronze. Então, peraí. Então, quando se tornou um ídolo, Deus mandou destruir. Só que os católicos fazem o contrário. Quando se torna um ídolo, eles mandam fabricar mais. Quando aquele santo se torna um ídolo, eles mandam fabricar mais imagens daquele santo, ao invés de ser o contrário. O fulano de tal morreu, foi canonizado. Quando se torna um ídolo, eles mandam construir as imagens. Aqui, quando se tornou um ídolo, Deus mandou quebrar e destruir. Vai lá. É isso? Exatamente. Né? Exatamente. É quando coisas boas podem se tornar um ídolo. Então, é a gente que tem que vigiar isso. Exatamente. É o nosso coração. Porque se a gente for analisar, por exemplo, o que Deus vai falar lá por boca de Ezequiel, Deus vai dizer através de Ezequiel que a idolatria, ela começa no coração do homem. Sim. Ezequiel 14. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Olha onde começa a idolatria. Então a gente chega à conclusão aqui nessa mesa que nós temos a responsabilidade de identificar os ídolos. Agora a gente vai entrar em um assunto que o pastor Vitor... Eu vou querer saber muito a opinião dele aqui. Porque se não identificar, não tem um alvo, né? Pra pastor destruir. Vitor, agora eu preciso da sua opinião, porque tu és especialista pastor Vitor, nisso. se apruma. Se apruma na cadeira. Rabino Vitor Peregrino. Meu Deus. Que agora ele é especialista nisso. Vamos lá. Pastor Vitor, não há problema nenhum em se jogar futebol. Uhum. Eita! O grande problema é o que as pessoas fazem problema é ser no flamenguista. seu coração com O grande os problema é times. ser flamenguista. Não, é ser flamenguista. Não, brincadeira. O que acontece, pastor Vitor, no coração dos torcedores? Porque se a gente olhar para isso
aos olhos da palavra de Deus, eles transformam o time em um ídolo e idolatram. E tanto idolatram que estão dispostos até a sacrificar pelo time. Eles sacrificam pelo time. Eles matam pelo time. Tem torcedor que mata pelo seu time. O que seria sacrificar pelo time? Tipo, Vamos lá, pastor Vitor, explica o que deixar a que família acontece deixar na a família cabeça. e jogar futebol? O que acontece na cabeça e no coração de um torcedor? Fala pra mim. Existem vários tipos, né? Vários tipos de torcedores. Na nossa linha, a linha do cristianismo, quem é cristão, por exemplo, quem professa essa fé em Cristo Jesus e torce para um time de futebol, gosta de futebol, é um grande desafio. Eu vou explicar por quê. Quem ainda não tem o conhecimento de quem Deus é, na sua essência, mediante a palavra de Deus, ele vive o futebol, a questão torcer como uma religião. E é algo muito forte. Eu acredito ser, conhecendo bastante da parte de dentro sobre torcidas organizadas, sobre acompanhamento de estado em estado, países e países que acompanham esses times, sabendo, né, tendo um histórico, desde que eu me entendo por gente jogando futebol, eu sei o quanto isso é verdade na questão ter o futebol como uma religião, até de certa forma eu vejo às vezes mais intenso do que um católico, pela Igreja Católica. Acredito. É algo tão forte que faz, por exemplo, com que um chefe de família deixe a sua casa por causa do time. Sim. Uau. Faz com que um chefe de família deixe de ser exemplo para os seus filhos, porque ele vai para um determinado local, ainda que nem seja um estádio, mas apenas assistir um jogo acompanhando por uma televisão. Ele vai para um local, ele usa álcool, ele usa droga, ele chega em casa, se o time dele venceu, ele vai estar alcoolizado e drogado, e se o time dele perdeu, junta tudo isso e ainda sai quebrando tudo. Eu já testemunhei, por exemplo, pessoas chegando em casa arrastadas, pessoas batendo no portão de casa, completamente enlouquecidas. Isso é idolatria. Isso também é idolatria, né? Isso falando ainda de pessoas que não conhecem a Deus. Por exemplo, quando eu me converti, a palavra que eu ouvi foi o seguinte: esquece futebol. Muito claro. Por quê? Porque aquela bola é o ovo do diabo. Eu ouvi isso de forma literal, assim, bem diante de mim. E eu fiquei pensando, ovo do diabo, ovo do diabo, ovo do diabo. Será que ele choca? Será que coloca ovo? Eu falei, gente, e né, lendo e aprendendo, eu fui aprendendo, na verdade, que tudo está ligado aonde nós colocamos o nosso coração. Sim. Né? Tudo está ligado a um equilíbrio em Deus. Né? Eu durante todos esses anos pregando para jovens, por exemplo, eu já usei em diversas mensagens o exemplo do futebol, porque é algo muito ligado aos jovens. O jovem no nosso país, por exemplo, ele cresce envolvido no meio do esporte, sim, mas o futebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol, porque em todo canto que se vá nesse país, existem pessoas praticando o esporte. E o jovem, de forma muito intensa, eu já usei diversas vezes exemplo do futebol para transmitir algo a eles. E uma das coisas que eu sempre desejei transmitir para eles é que, da mesma forma, a mesma intensidade que eles torciam para os seus determinados times, o grito por Cristo precisava ser mais forte. O grito por Jesus precisa ser mais forte. A vibração que eles têm quando o time deles faz um gol, no momento de adorar, precisa ser mais forte. Jesus precisa estar no lugar que é dele e que não pode ser entregue a nada e nem ninguém, inclusive a um time de futebol. Pastor Vitor, eu tô doido pra fazer essa pergunta. Se deixar esse assunto, eu vou ficar falando. Porque o pastor Quantos gols ele já fez nessa trajetória? É isso? Não sei, não. O pastor Vitor, ele, por exemplo, ele já falou com a gente aqui que ele foi diferente da gente. Eu já me curvei diante de imagens, você também. Pastor Vitor, não. Mas, pastor Vitor, você já idolatrou o Flamengo, pastor Vitor? Vamos lá. Uau! Eu antes da conversão, por exemplo, ainda na minha, vou dizer, pré-adolescência,
Meu pai é serralheiro, né? Sim. Então eu já cresci dentro de serralheria e aprendendo, né? Que é uma das profissões que eu tenho hoje. Então ali eu fiz de ferro o escudo do time. Eu coloquei uma meia do Flamengo, um Grandes short do revelações nesse Flamengo, podcast. uma camisa do Flamengo, aquilo pendurado no meu pescoço Que e uma isso? touca do Flamengo para assistir um jogo. Uau! Se isso não é idolatria, por mais que eu nunca disse que é, o que é Aham, É idolatria? verdade. aham. Estão Uau. entendendo aí, pessoal? Idolatria. Você entende como esse assunto é amplo? Sim. A gente poderia falar sobre várias vertentes aqui da idolatria. Falamos aqui que Ó, é religião, pode inclusive ser. judaísmo, sabe? O Sim. judaísmo. Pessoas que idolatram a tradição. Uhum. Idolatrando a tradição, ignoram a figura de Jesus Cristo. Desprezam a pessoa de Jesus Cristo porque idolatram a sua tradição. Então o foco nosso nunca foi uma religião, mas o nosso foco aqui na Idolatria. mesa é a idolatria. Jesus disse que onde tiver seu coração, ali estará o seu tesouro. Jesus disse que não dá para servir, por exemplo, a dois senhores, porque a gente ou ama um, aborrece. Não. Jesus disse que não dava para servir a Deus e a Mamon. Sim. Dinheiro leva muita gente à idolatria. É muita gente que idolatra o dinheiro, muita gente que idolatra o carro. Eu já vi Sim. pessoas que Você já obrigavam... idolatrou carro, apóstolo Já. Paulo? Já na minha juventude, já. Eu ficava passando paninho no carro. O carro tinha que estar... Se caísse uma poeirinha no carro, lá estava eu lisando o carro. Né? Eu me dedicava demais naquilo ali. Colocava o meu coração naquilo ali. Eu já vi pessoas, por exemplo, mandar a família tirar o calçado para entrar no carro. Uhum. Eu já vi pessoas... Por em dias de exemplo, chuva, choveu, em dia de chuva, tem que ir pro culto. É, Não, porque andar. vai Eu já sujar o vi- carro. Eu já vi gente andar a pé e deixar o carro na garagem, É. para não colocar o pneu do carro na lama. Tem Isso jogo, também é não, mas tem idolatria. culto. Não, vou ficar porque eu vou... Isso aí é idolatria, né? Está acima de Deus. Está Idolatrar acima das coisas pessoas, de idolatrar Deus. líderes religiosos, Uhum. idolatrar o seu pastor, idolatrar um missionário da internet que arranca seu dinheiro através do Pix para te entregar revelação. Idolatrar um Deus que você inventou. Se a gente olhar, por exemplo, a história dos cananeus, eles tinham mais de 5.000 deuses, porque eles inventavam um novo Deus para cada situação. E se eu tiver uma ideia errada do Deus verdadeiro, eu corro o risco de idolatrar a mim mesmo. Uhum. Porque eu quero que Deus satisfaça a minha vontade. Se eu estou querendo que Deus satisfaça a minha vontade, eu projetei um novo Deus. Então eu estou idolatrando a minha própria vontade e não a Deus. E aí tem muitos evangélicos que erram nesse aspecto. Exatamente. Eu que sou pastora de mulheres, né? Pastora no sentido geral, mas mais focado no público feminino. Me marcou muito no último retiro. Eu ministrei uma mensagem sobre ídolos e grande foi o número de testemunhos de algumas mulheres. Eu fiquei muito, muito agradecida e impactada, porque quando a gente vai, às vezes, esboçar alguma coisa, a gente não imagina o resultado, né? E muitas mulheres me procuraram para dizer que foram ali libertas. Eu posso usar esse termo, libertas, né? De algo que aprisionava elas, porque idolatrava o próprio marido. E isso é uma realidade. Sabe, aquela velha frase, eu não vivo sem ele. Só que carinho, amor, afeto, consideração é bem diferente, né, de idolatria. Uma coisa é você, claro, não querer viver sem o outro, porque você é casado com ele e é casada com ele e o ama, ok. Mas outra coisa é você dizer que você não vive. Então, tem mulheres que perseguiam o marido, deixavam de ir para a igreja ou de fazer alguma coisa que Deus mandava, porque o marido, né, submissão é completamente diferente. Então, não quero entrar nesse assunto, porque já vem um outro podcast, né? Mas entender isso fez grande diferença para muitas mulheres que viviam num cárcere mesmo, de verdade, sabe? Só se importando com a traição. Será que ele vai me trair? Será que não vai? Será que ele me enganou? Será que não me enganou? O que ele vai fazer? O que ele não vai fazer? Mas por quê? Porque sem ele eu não vivo.
Então, até como que essa frase, né? Como coisas boas, de fato, podem se tornar ídolos. Ídolos. Verdade, verdade. Ídolos. Como o problema, então, está em um coração vazio de Deus. Porque se eu conheço a Deus na sua essência, se eu conheço a Cristo de verdade, eu não vou deixar que nada mais na minha vida ocupe o lugar que é exclusivo dele. Voltando aqui à questão, por exemplo, de santos, imagina o seguinte, imagina quantos devotos de Maria ou de Pedro existem no mundo. Imagine todos os devotos de Pedro, agora, por exemplo, nesse exato momento, rezando para Pedro e pedindo a Pedro alguma coisa. Em nenhum lugar na Bíblia, tem alguém pedindo nada a alguém que está morto. Em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, tem alguém pedindo, orando, pedindo alguma coisa a alguém morto. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Uma outra coisa também, se eu disser que Pedro pode ouvir a minha oração se eu for devoto dele, e o João lá do outro lado também vai ser ouvido, eu estou atribuindo a Pedro um atributo que é exclusivo de Deus, que é a onisciência. Só Deus sabe tudo. Como é que Pedro vai ouvir a oração de todo mundo? Primeiro que ele está morto. Segundo, ainda que estivesse vivo, como é que ele ia ouvir a oração de todo mundo? Impossível. Eu acho É incoerente demais. Eu não quero virar a cômica da mesa. Ah, lá vem ela. Mas Cuidado. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Eu tava numa casa, numa sala, uma vez, que tinha muitas imagens. E aí, estava se procurando uma coisa que tinha perdido. Eu falei, gente, mas tanta gente aí viu. É só perguntar. Porque pelo menos um Perguntar para as imagens? deve ter visto, com certeza viu. E pode contar, né, onde é que perdeu. Ai, Não gente. viu. Não viu. Enfim. Não viu porque tem alguns textos que dizem que eles não podem ter visto. Pois é. É. Mas voltando, posso jogar a bola pro futebol? Pode. Futebol. Porque eu acho que isso Vamos pegar no pé dele, então? Certamente tem muita gente aqui que gostou desse relato, e eu quero fazer uma pergunta pro pastor. Deixa eu só falar o que está escrito aqui no Salmo 115, só para fechar essa porta aqui. A gente abriu uma porta, deixou ela aberta. Vamos fechar a porta. Ó, eles não podem ter visto, porque é o que está escrito no Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Fechei a porta. Vai pro futebol. Então, a pergunta que eu quero fazer é: como equilibrar? Qual foi o ponto, né? Como é que você conseguiu equilibrar? Hoje o pastor continua jogando futebol bem. Ele fala, né? Eu nunca vi. Jogando bem. Ele diz que ele joga, eu nunca vi. Dizem. A esposa dele também não é, né? Não vale, porque ela diz que joga muito, mas enfim. O último gol foi em 1900. Não. Eu não sei se na idade que ele já tá conseguindo ainda, né? A gente não consegue correr muito. Mas enfim, qual foi o ponto de equilíbrio que você entendeu essa separação, né? Do tempo de idolatrar o futebol e de como continuar jogando futebol sem que seja uma idolatria? Muito importante eu falar agora também esse lado, que eu falei de quem não é cristão e que tem esse vínculo com o futebol, não só do jogar, mas do torcer. Nós gostamos de torcer para os clubes, mas isso é um grande perigo, porque os clubes, por exemplo, eles têm cada clube tem a sua devoção a imagens. Sim. O Flamengo tem um, verdade. O Corinthians tem outro. Verdade. E aí, como então esse equilíbrio? Porque se você for perceber de verdade, no mundo espiritual, talvez esse seja um ponto que afasta muitas pessoas, que tira muitas pessoas do propósito, que fazem, por exemplo, muitos homens deixarem de viver o que Deus tem por não conseguir largar a questão da idolatria ao time de futebol.
Por exemplo, homens que não conseguem se comprometer com Deus ou com as coisas de Deus, com a obra de Deus, ao ponto de deixar de ir para um campo de futebol num domingo de manhã, que cresceram daquela forma. Aí a pergunta da pastora: como equilibrar isso? Entender quem está em primeiro, entender quem é mais importante, entender quem precisa ser prioridade, lendo, aprendendo, abrindo o coração para o que Deus quer. Tudo que eu decidi fazer na minha vida de mudança, eu não decidi simplesmente porque um pastor chegou para mim e falou assim: olha, agora você precisa fazer tal coisa porque eu estou dizendo para você fazer. Não, foi porque eu decidi ler, eu decidi aprender, eu decidi ir para as escrituras e entender o que Deus queria de mim. Porque se agora eu estou dizendo que eu quero servir a esse Deus, que Deus é esse? É o Deus das escrituras sagradas? É o Deus da Bíblia? Ela vai ser o meu manual? Então partiu daí esse equilíbrio. Por exemplo, a pastora citou algo que é muito interessante. Nós somos carne, né? O espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca. Isso. Né? A carne continua sendo fraca. Aí vamos supor que tenha culto. Por exemplo, culto quinta-feira. E no culto quinta-feira, se você for pegar a agenda do Flamengo, por exemplo, o culto, o jogo do Flamengo é quinta-feira, 9h30 da noite. Nossa, Flamengo contra o Vasco ainda. Aí é Libertadores. Sabe tudo ele. Sei, acompanho. Ó, Legal. Acompanha quando não tem culto, né, pastor? Quando não tem culto, tá, entendi. pessoal? Entendi. quinta-feira tem jogo, 9h30. Mas ele vai estar no culto, tá, Vai pessoal? estar no culto, no altar. Quinta-feira. E quinta-feira é perceptível, para quem conhece os homens que também gostam, a quantidade de homens que faltam. Sim. Uhum. A quantidade de Uau. pessoas que deixam de estar no culto porque sabem que tem o jogo. Isso é muito sério. Ou né? até mesmo estar no culto, mas o coração está no jogo. Verdade. Ou às vezes o celular tá no jogo, né? Verdade. Ou até falei. mesmo estar no culto. O pastor Vitor me fez Aqui, ó. lembrar, o pastor Vitor me fez lembrar de uma experiência boa que nós tivemos aqui na última Casa de Profetas. A última Casa de Profetas, quando eu marquei, eu não sabia que tinha jogo do Flamengo. E tinha jogo do Flamengo. Sim. E me surpreendeu, porque a igreja estava lotada de homens. Aquilo ali, quando terminou ali o culto, que eles vieram falar comigo que estava tendo, inclusive, o jogo do Flamengo, meu coração celebrou. Que mesmo em dia de jogo do Flamengo, eu um culto de homens, mas os homens vieram. E eu estava no culto. E ele estava no culto, gente. Eu estava no culto. Então, onde eu encontrei o equilíbrio? O equilíbrio veio disso. Foi de colocar Deus em primeiro lugar. E aí, independente do que teria, se teria jogo ou não teria, se teria uma, por exemplo, possibilidade de jogar algum campeonato ou não, né, de jogar em algum time ou não, porque realmente eu cresci nesse meio desde os 11 anos que eu disputo campeonatos, eu jogo em times, né? Gente, tô quase pedindo um autógrafo. Né, eu Quase que fui pro Barcelona. Quase, Não, mas mas tô pra quase. viajar em Barcelona. Brincadeira. cheguei a gente. jogar em alguns times, recebendo, fiz teste para jogar campeonato estadual e passei, adoeci, não pude me apresentar. Coisas desse tipo assim, até eu me lesionar e tive um LCA, um ligamento cruzado anterior rompido. Então, dali, da fase de junho para o profissional, onde foi um momento também que eu era um propósito de Deus, eu entendo isso hoje. Com 19 anos eu fui conhecer a Deus e talvez se eu estivesse seguido esse caminho eu não conheceria a Deus. Então hoje eu compreendo que já era propósito de Deus na minha vida. Você ensinaria, pastor, um filho seu e ensinaria não é a palavra, apoiaria, incentivaria um filho seu a ser um jogador profissional, sabendo que como jogador profissional é mais difícil, creio eu, seja mais difícil, né, equilibrar essa questão de identificação, de idolatria no Sim. futebol ou não? Sim, vamos lá. Muito importante. O equilíbrio vem também disso. Em 2016, nós levantamos uma bandeira. Como assim? Eu vim sempre nesse meio, e esse meio sempre foi um meio muito conturbado em muitos pontos. Brigas, discussões, palavrões, e uma série de situações que nos afastam de Deus e que não convém ao Filho de Deus estar fazendo e muito menos também ali no ambiente. E aí eu entendi em Deus que, assim como outras coisas que nós lutamos
contra, era uma das coisas que eu precisava lutar contra e levantar uma bandeira nesse meio. Então nós criamos o Peregrinos Futebol da Amizade na época, que veio como proposta evangelizar nesse meio e consolidar jovens nesse meio através do futebol. O Peregrinos ele continua em vigor até hoje. Nós já batizamos pessoas através do projeto, nós já consolidamos pessoas através do projeto, nós já formamos ali, né? Vimos famílias sendo formadas na presença de Deus através do projeto. Tem um testemunho, por exemplo, o testemunho do Rogério, que eu não jogava no Peregrinos ainda, mas eu jogava em um outro time e eu já estava na presença de Deus. E lá nesse ambiente, que não era um time evangélico e eu jogava com eles, o dono do time, sabendo que meu cunhado e eu éramos cristãos, ele começou a nos pedir para orar. Eles rezavam antes dos jogos, né, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria ali, mas ele falava assim, olha, você tem como fazer uma oração antes? E aí cada jogo revezava, eu orava, meu cunhado orava, e aí certa vez chegou uma mensagem do Rogério, que jogava com a gente nesse time. E ele me mandou um textão, ele falou, olha, eu não tenho muita intimidade com você, a gente não tem amizade. Ele botou um textão e ele falou assim, cara, mas eu tô sentindo alguma coisa aqui dentro do meu coração queimando e eu preciso te perguntar, cara, o que é isso? Você sabe me responder, o que é isso? Porque quando você começa a orar, quando você, o Michael, começa a orar, é como se Deus estivesse me chamando para alguma coisa. E aí o Rogério, então, visitou a Semeando Amor, ele começou a jogar com a gente depois, né, que nós fundamos o Peregrinos em 2016, veio pro Peregrinos junto com a gente, tinha um problema de falar muito palavrão jogando futebol, assim como eu, e ali ele aprendeu em Deus a não fazer tal prática mais, começou evoluindo, passou pelas águas, hoje é membro da Semeando Amor. Imagina o futebol do Benção, crente, né? Benção. Gadareno! Ô, seu gadareno! Ô, seu cão! Então hoje ele tá aí com a família dele, a Amanda, a esposa, né? O filho dele tá a família inteira aí com a gente na presença de Deus. Então esse é um dos testemunhos. Agora esse ano, o nosso centroavante, que nós evangelizamos ele durante 5 anos, Que benção. mais ou menos, passou pelas águas, ele, a esposa também. Gente, o time tem centroavante. Eles não congregam conosco, mas eles entregaram a vida a Que Cristo benção, e que bom. se batizaram. Então o equilíbrio veio muito disso. Ou né? seja, dá pra ser crente, Essa é a nossa bandeira Dá pra levantada. amar Jesus Cristo e Jogando jogar futebol. futebol. Exatamente, Ô, vou glória. aproveitar a oportunidade, né, para fazer a propaganda. É. Hoje nós temos Aí. 2 times de futebol na nossa igreja, né? Verdade. 2 não, já tem o terceiro também de um pessoal que está também levantando aí os abençoados, a Seleção de Cristo, os Peregrinos, e nós temos como foco, né, ter essa bandeira levantada que é possível você jogar um futebol e permanecer na presença de Deus. Futebol, o torcer por um time, ele não precisa fazer com que você perca as promessas e as bênçãos de Deus, não. Desde que você tenha equilíbrio e entenda que quem precisa permanecer em primeiro lugar como prioridade total é Deus. Adorarás ao Uau. Senhor teu Deus Isso. e só a ele servirás. Produtor, quanto tempo já estamos aqui? Ó, tá 1 ótimo, hora tá e ótimo, 10. tá ótimo. Agora, outro assunto legal também, que a gente não pode deixar de falar, Fala. para essa geração fitness, Fitness. é que o nosso corpo, se apruma Olha na cadeira aí, você, olha aí. se apruma na cadeira você em casa, Olha aí, nosso corpo também pode ser, pode ser um pode alvo se de tornar, né? idolatria. Coisas boas, aí eu volto à frase, coisas boas. A pergunta que eu quero deixar é, o que, né, ou quem, para quem, ou, né, diante de que você tem se ajoelhado. Às vezes é para o seu corpo. Por exemplo, Autoidolatria. a geração eu não quero falar, eu tento correr, né? A gente não consegue. Mas tem uma geração aí né, que prioriza isso. Porém, é o que eu sempre digo, isso é muito bom. Ok, Cuidar da corra saúde mesmo. é bom. Bom. Só que, se você tem disposição para acordar 6, 5, 7 da manhã para correr, tem que ter disposição para acordar 4 para orar, Isso aí. né? Para ler a Bíblia. Porque se a minha disposição maior for só para correr, aí depois da corrida tem gente que vem, depois tem que ir pra academia, aí sai da academia, aí vai para um procedimento estético, né? As mulheres, né? E vai fazer um peeling, vai fazer uma limpeza de pele. O dia passou, só cuidou da sua imagem, né?
e não se comunicou com Deus nenhuma vez. Então, existe uma problemática aí também, né? Que a gente pode, ligar o alerta e ver que isso também pode ser um ídolo. Certo? Ainda mais uma época aí de redes sociais, de muita Comparação. exposição. Comparação, né? Existem pessoas que são viciadas no elogio, isso é perigoso demais, isso já demonstra uma idolatria à imagem que está sendo projetada, então tem que tomar cuidado com isso também. Nunca se falou tanto em autocuidado como no tempo de agora, principalmente no universo feminino. Olha, dá para cuidar da saúde e ter Jesus como prioridade, dá para jogar futebol, ter Jesus como prioridade, dá para estar dentro de uma igreja e não ter a placa da igreja, mas ter Jesus como prioridade. Dá para ser uma boa esposa, isso, né? E ter um bom marido e ter consciência de que você é submissa com Jesus como prioridade também. Exatamente. Bom, estamos caminhando para fechar. E dá para produzir, né? Vamos fechar com isso também. Dá para produzir no trabalho. Dá para prosperar e ter Jesus como prioridade. Exatamente. Sabe? Não colocar o seu coração no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é idolatria. Isso. E o amor ao dinheiro, que é idolatria, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é idolatrar ao dinheiro, as coisas materiais. Exatamente. Se o tempo maior for só de trabalhar, não tem tempo para família, não tem tempo para Deus, né? Você tá produzindo demais, mas não tá sendo, né, bom para você. Também pode se tornar um ídolo. O emprego pode se tornar um ídolo, né? Agora, para fechar, eu preciso colocar aqui na mesa as perguntas. Tô com muita calma, não tô com pressa. As perguntas do povo. Vamos nessa. Temos perguntas, temos. Coloquei lá uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? E aqui estão algumas perguntas. Vou jogar aqui na mesa para os 2 pastores que estão aqui, né, responder. Primeiro, como acaba com a idolatria em algumas coisas? Já foi dito aqui, né? Já foi. Já foi dito aqui. Mas em uma frase, apóstolo. Conheça a Deus. Você conhecendo a Deus, você vai encher o seu coração da presença do Senhor, você vai eliminar o restante. Servir a igreja e, às vezes, pastores, é idolatria? Servir em que sentido? Se você faz só para agradar ao seu pastor, pode ser que nem seja uma idolatria, mas que seja uma mera bajulação. E não é isso que Deus quer de você, não. Você tem que servir ao Senhor. Primeiro que servir a Deus é fazer o que Deus quer que seja feito através de você, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não é para agradar a homens, né? O próprio Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Então, você serve a Deus servindo a pessoas também. Você serve a Deus, por exemplo, Eliseu lavava as mãos do profeta Elias. E o que era aquilo? Ele estava servindo a Elias. Mas ele não idolatrava Elias, ele tinha Elias como uma referência. Então, você honrar alguém não quer dizer que você está idolatrando alguém, não. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas até que têm medo de honrar e ser comparado com um bajulador. E isso acaba roubando de você uma possibilidade de ser abençoado pelo próprio Deus. Tá bom? Porque quem planta honra, colhe honra. Por exemplo, quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Lembra da mulher sunamita que mandou fazer um quarto para Eliseu? Ela estava idolatrando Eliseu? Não, de forma nenhuma. Ela estava reconhecendo que Eliseu era um santo, um homem de Deus, e estava servindo a Deus na direção de Eliseu naquele momento. E o que Deus fez com ela? Abençoou e deu a ela um filho que ela não tinha. Então, cuidado, né, para você não ficar com medo de servir as pessoas e ser comparado com um bajulador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem produção, aquela coisa. Bom, é importante também dizer que honra é diferente, né, de idolatria. Honra é uma coisa, idolatria é outra, bajulação Porque muitas outra. pessoas ficam com medo de honrar, né, para não ser chamados de idólatras. Né? E vou dizer uma coisa, hein? E aí a honra diminui no nosso meio. E vou dizer uma coisa. Isso também é uma problemática, gente. Honra é pública, tá? Não é pra honrar escondido debaixo da mesa, não. Honra é pública, pode ter certeza disso. Vai pra Bíblia e olha só.
Exatamente. Esse ponto eu queria só falar sobre a questão da idolatria, nessa questão de pessoas, que foi perguntado sobre idolatrar um pastor, a pastora, ou ao irmão, ou seja quem for, um cantor, né, os ministros do nosso tempo, Ou até um influencer. o influencer, o meio gospel, né, a música do momento em que se cria aquele vínculo com aquele cantor, aquele determinado cantor. Eu acho que tudo está ligado ao exagero, né, a admiração exagerada, a você ultrapassar os limites. Sempre que você coloca algo ou alguém acima de Deus ou no lugar de Deus, se torna uma idolatria, seja diante de quem for ou o que for. Eu acho que é muito isso. E a questão da honra, né? A questão da honra, a gente não pode deixar de fazer o que Deus quer que a gente faça com medo, né, do que vão falar, com medo do que vão dizer. Ah lá, tá vendo? Vou falar essa palavra que é mais bonita. Tá vendo o bajulador? Tá vendo lá? Vive bajulando a pastora, vive bajulando o apóstolo, vive fazendo tal coisa assim, 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 assim. Deixar de fazer o que Deus quer que a gente faça, o que Deus nos orienta a fazer mediante a palavra por conta de opiniões, é um erro que nós cometemos, né? Pelo medo do que vão dizer. Medo do julgamento. Não parece falácia de quem também não tem disposição para servir? Sim, isso sempre vai ter, né? Sempre vão atacar de alguma forma. Assim, se eu não tenho disposição para Na verdade, estava querendo ser servido, né? Para servir, para ser generoso na casa de Deus, e as pessoas, seja ela quem for, que esteja ali, né, para fazer para Deus, né? E aí eu vou levantar um ponto para poder criticar. Bom, enfim, vamos lá. Próxima pergunta. Boa essa aqui, ó. Apóstolo. Na minha casa somos batizados, mas encontrei uns terços antigos. O que eu faço? Traz para mim aqui na igreja, tá bom? Se for da igreja, né? Se a pessoa for da igreja, se você for daqui, da Semente do Amor, você traz para cá, tá bom? Vamos nos livrar de todo ponto de contato com idolatria. Todo instrumento de idolatria. Vamos nos livrar disso, tá bom? Não guarda isso aí, não. Não guarda, não, porque isso pode trazer um peso espiritual muito grande para você. Então, mas tem algo afetivo por detrás. Não, é mais importante você fazer o que Deus quer que seja feito. Quando Deus, por exemplo, chamou Gideão, o que Deus falou para Gideão? Gideão, vai lá no meio do bosque, quebra o altar que o seu pai levantou para Baal, corta o bosque e naquele lugar levanta um altar para mim. Deus não disse assim, deixa aquele altar lá de lado, é só você... Não. Vai lá e quebra aquele altar. Destrua aquele altar que seu pai levantou para Baal. Ir a alguns lugares, algumas conferências, se torna uma idolatria? Qual a motivação que se vai? Qual a motivação? Você vai porque aquela pessoa... Se você for por conta da palavra de Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Se você for porque virou uma modinha, porque alguém vai estar lá... Aí não. Cuidado. O pastor Vitor já falou aqui, né? Cuidado. Fazer faixa para cantor. Peraí. Cuidado com isso aí, tá bom? Segura a onda um pouquinho aí. Esse ponto eu queria só acrescentar a motivação e como a pessoa vai. Não vai em desobediência, não. Boa, né? boa. Ser submisso aos seus pastores. Então, às vezes, a pessoa vai, pega uma lacuna ali, Às vezes tem até coisa na igreja dela. Exatamente. Tem o culto, tem um compromisso. Aí é idolatria, né, pastor? Aí é substituição, né? Vamos supor, tem um culto na sua igreja ou tem uma conferência, ou não sei, um evento na sua igreja. Mas tem lá um evento né, famoso, e aí a pessoa não vai no da tua igreja, né? E deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui, já que é para falar sobre isso. Coach não tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Simples assim. Foca nele, Treinador. Produção. Foca nele, produção. Coach não tem autoridade espiritual para fazer o que andam fazendo por aí, tá bom? Mas não tem. Não é porque fala bonito
que está falando em nome de Deus, não. Nem tudo que é dito que é feito para a glória de Deus, na verdade, o é. Muito é para a glória de si mesmo, do próprio nome. Então se liga nisso aí, tá bom? Questão de autoridade, né? Tem mais perguntas? Só. Por enquanto, só. Então vamos. Mas fechar. muita gente aqui perguntando quando que vai ser ao vivo? Quando que vai ser ao vivo? A gente vai ter que fazer ao vivo, A né? gente vai ter que colocar ao vivo, então, botar ao vivo as perguntas no ar. Eu tô imaginando as Foi muito perguntas edificante. que vão surgir. Foi muito edificante, né? Foi benção. Eu queria só jogar aqui a última, então. Joga. Joguei. Vai explodir? Joguei. Bu, tem também, produção, aquele negócio? Bu, eu tô fazendo... Olha, eu tô dando serviço pro produtor. Assim, agora... Ó, eu vou fazer de novo. Agora eu vou soltar uma aqui em produção, ó. Pronto. Eu já vi, assim, vindo. Então, a última que eu quero saber... Porque a gente falou aqui sobre idolatria, né? Que é errado. Sim. As formas Sim. de idolatria, né? Que a gente precisa identificar quais são os meios, as consequências. Né? Acho que a gente pode fechar falando da consequência. Consequência? Uau! Boa falar de consequência de idolatria. Então vamos lá. Abre aí o Google, abre meu chat GPT. Vamos lá. Quando Josué chega na terra prometida com o povo, Josué vai falar aquela frase que todo mundo conhece, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que as pessoas não leem o texto todo, porque antes de falar isso, Josué diz assim, agora, pois, decidam, se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram no Egito, sirvam. Ou se vocês querem servir aos deuses do povo que habitava aqui, os cananeus, sirvam, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso tem a ver com consequência? Tudo. Uau. Porque os pais deles, que adoraram os deuses do Egito, todos eles morreram no deserto. Todos eles morreram no deserto. Os cananeus que estavam ali, que adoravam outros deuses, também morreram ali e perderam as terras todinhas para eles. Então, quem tomou posse da vitória? Quem estava adorando ao Deus vivo, tremendo, santo, todo-poderoso, único e verdadeiro. A consequência da idolatria é derrota, fracasso, perda e, por fim, inferno. Não é um lugar que eu quero ir. E tenho certeza que você também não quer ir para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Considerações finais, pastora. Considerações. Pastor Vitor, começa aí considerações finais. Passei a bola. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Uma honra poder estar aqui com os meus pastores, meus mentores, né? Amigos, tantos e tantos anos, e estar aqui vivendo esse tempo é algo muito de Deus, é um presente do Senhor, e ser parte dessa mesa aqui, poder falar um pouco, né, de algumas coisas que eu já vivi, falar um pouco da questão do futebol, que eu acredito que vai ser muito importante para muita gente, Com certeza. né, saber se equilibrar nessa questão. E a consideração final sobre a idolatria, a consequência da idolatria, é falar para quem está acompanhando, não perca a oportunidade de ver a verdade. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando de uma liberdade que nada tem para oferecer, sabe? O futebol não oferece, né? Pessoas que são idolatradas não oferecem, imagens não oferecem, nada e nem ninguém oferece essa liberdade pura e genuína que Jesus oferece. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então fica aqui essas considerações e que Deus esteja abençoando cada lar. É isso. Examina aí o teu coração, né? Examina aí o teu coração e compartilha, comenta. Né? Compartilha para alguém aí na sua casa, na sua família. Né? Tenho certeza que vai edificar também o seu coração. Eu quero fechar sendo o complicado da história. Sempre tem que sobrar para mim. Eu quero dizer para você por que eu não sou mais idólatra. Porque eu já fui muito idólatra. Muito, mas muito. Você não tem noção. Já fui muito idólatra. Mas eu quero dizer para você, com base em textos bíblicos, por que eu não sou mais idólatra. Pega papel e caneta aí.
Pega papel e caneta, vai valer a pena para você. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Pega papel e caneta, anota aí. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Levítico 19:4. Não vos virareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Romanos 1:22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Primeiro livro de Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Salmo 16:4. As dores daqueles que tomam outro Deus se multiplicarão. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Jeremias 11:12. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles queimam incenso. Mas na hora do seu aperto, de maneira nenhuma os livrarão. Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem. Presta atenção nisso aqui, que eu já fiz muito isso aqui. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 2:8. A sua terra encheu-se também de ídolos, inclinavam-se perante a obra das suas mãos, diante do que fabricaram os seus dedos. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, a abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá e dirá amém. Depois de ler tudo isso aqui e vários outros textos na Bíblia, eu não tinha como mais continuar me curvando diante de imagens de escultura, por aquilo que já foi dito aqui nessa mesa. E conhecereis a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gratidão a essa equipe abençoada aqui, gratidão a você que ficou aí até agora. Curta, compartilha, Deus te abençoe e até a próxima.